When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. This episode is presented by State Farm. Having insurance isn't the same as having State Farm. It's like needing the protection of an offensive guard on the football field, but getting an elementary school crossing guard. Sure, they're both guards, but you can only trust one to keep your quarterback safe when the game is on the line. So don't settle for just any insurance when there's State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there. Estamos começando mais um 8 e a Faixa, esse spin-off aqui do Peladranet, onde a gente vai comentar, já adiantar um papo, adiantar uma conversa sobre um assunto para não deixar lá para quinta-feira. E hoje eu vou falar com vocês sobre a final da Copa do Brasil definida, principalmente sobre o desenrolar das semifinais, né? Vou conversar aí sobre o ano de Corinthians e Vasco, o ano de Cruzeiro e Fluminense e sobre todo esse confronto que aconteceu no último final de semana, inclusive os jogos do meio da semana, lá os jogos de ida, que a gente comentou brevemente, principalmente Corinthians e Cruzeiro no último Peladinha também. Lembrando que esse programa é disponível em vídeo se você ouvir pelo Spotify, se você assistir pelo Spotify, então se quiser me assistir, me ver, minha cara aqui, eu sou o Camisa 8, tô com a faixa aqui de capitão, por isso que chama 8 e a Faixa, inclusive você pode me assistir lá no Spotify do Peladranet. Bom, começando aqui o programa falando sobre Corinthians 1, Cruzeiro 2. Detalhe, eu transmiti os dois jogos através da Kik do Jovem Nerd, kik.com/Jovem Nerd. Maidana esteve presente, mais amigos estiveram presentes, Rick, Leonel, o Caio lá do Nerd Bunker também colou, principalmente pro jogo do Vasco, e foram dois jogos intensos de Copa do Brasil. Lembrando que no jogo de ida o Corinthians tinha vencido por 1-0, com um golzinho ali do Depay ali, enfim, meio arrumado ali no improviso dele, na inspiração dele, ali no momento que ele erra o cabeceio e acaba driblando o Cássio. Mas o Corinthians recebe um Cruzeiro e vem com uma escalação muito defensiva e com pouca opção de contra-ataque, na minha opinião. E aí toma uma pressão muito grande do Cruzeiro no primeiro tempo. O Neneca teve que brilhar em alguns momentos, até que acabou entrando a primeira bola do Cruzeiro, 1-0. Depois, no segundo tempo, ainda tomou 2-0. Naquele momento parecia que tudo ia ruir pro Corinthians. Mas as mudanças que o Dorival fez no intervalo, principalmente a entrada do Garro e do Ranieri, mudaram totalmente o time. E aí o Corinthians começou a ter opção, fez o gol do 2-1 logo na sequência de tomar o 2-0, segurou esse resultado, apesar de ter pressionado, e o Corinthians merecia sair com o resultado já no segundo tempo. E aí acabou indo pros pênaltis e aí brilhou a estrela do Neneca. Inclusive pra mim, Leonardo Jardim, que inclusive já rodou, né, do Cruzeiro, já acabou de sair do Cruzeiro, se eu não me engano, deixa eu confirmar, eu tinha lido isso, mas eu não tenho certeza. O Cruzeiro acabou de oficializar a saída do Leonardo Jardim, tá marcando reunião com o Tite, não sei o quê, e a verdade é que o Leonardo Jardim pra mim cometeu um erro muito grave no final, quando ele substitui uma porção de gente pra bater pênalti e coloca jogadores frios, como por exemplo o Gabigol, que na minha opinião tinha que estar em campo antes, pra tentar decidir com bola rolando. Ele tirou o Arroyo, que fez os 2 gols da partida, e tirou o Caio Jorge para a entrada do Wanderson e do Gabigol. E não à toa, complicado ver o pênalti que o Gabigol bateu. É meio infeliz, tô vendo a galera vandalizando a imagem dele no CT, chamando ele de lixo, pedindo pra ele ir embora. Realmente é uma contratação, creio que frustrante pro torcedor do Cruzeiro, o Gabigol até o presente momento. Então, acho que isso que eu tenho a resumir. Cruzeiro e Corinthians foram 2 jogos um tanto abaixo do Cruzeiro, na minha opinião. Acho que eles jogaram mal nos 2 jogos. O primeiro tempo do jogo em Itaquera foi a melhor participação do Cruzeiro nessa semifinal. Tirando isso, acho que não brilhou os olhos de ninguém e o Corinthians saiu com resultado merecido nesse confronto. Quem também saiu com resultado merecido foi o Vasco da Gama, meu time do coração, meu time do peito, que visitou o Fluminense depois de vencer por 2-1 no Maracanã com o seu mando no meio da semana, com gol do Verratti, Salvador, ídolo Verratti, cada vez mais se consolidando em algum panteão ali no Vasco da Gama como um ídolo, principalmente nos últimos anos, mas como um dos principais centroavantes no elenco vascaíno aí nesse século XXI, e o Verratti fazendo gols importantes como esse gol de cabeça no finzinho aí do jogo de ida contra o Fluminense. No jogo da volta, uma infelicidade extrema do Vasco pra mim. Enfim, o Fábio pegou tudo, pra mim ele foi o melhor em campo, claramente, o melhor jogador em campo nesse Fluminense 1, Vasco 0, mas contou com a infelicidade do gol contra do PH, nem tanto porque o gol foi infeliz, porque pra mim o PH foi imprudente, foi um gol contra meio bizarro, assim, que é inaceitável por um jogador de seleção brasileira como ele almeja ser e como ele atualmente é. Mas o Fábio pegou tudo, tá? Vale dizer, o Fábio pegou o chute do Andrés Gomes, que pra mim foi o melhor jogador ofensivo do Vasco, pra mim ele não é o melhor do Vasco no confronto, pra mim o Thiago Mendes brilhou na ida, brilhou na volta e
foi o jogador mais importante pro Vasco controlar os 2 jogos e vem se mostrando como um volante titularíssimo aí nessa reta final de ano pro Vasco da Gama. Léo Jardim brilhou nos pênaltis e o Chernobyl, o Galvão Bueno chamou o Canóbio de Chernobyl ontem, maravilhoso o erro do Galvão, perdeu um pênalti tal qual o Gabigol, de forma patética também. Os dois bateram muito mal, muito patético, e o Vasco venceu ali com 2 defesas do Léo Jardim, garantindo os 2 pênaltis ali, apesar do Fábio ter pego o primeiro logo do Verratti, inclusive, né? O homem que botou o Vasco nessa disputa de pênaltis foi o cara que perdeu o primeiro pênalti, deixou o torcedor vascaíno com dor no coração, mas Léo Jardim mais uma vez nos salvou. Vale dizer que nessa Copa do Brasil, o Vasco passou de todas as fases nos pênaltis, com o brilho do Léo Jardim, exceto o Vasco e CSA, que o Vasco passou com bola rolando. De resto, todas as fases foi nos pênaltis. E é incrível como o Vasco chega na final, dependendo tanto do seu goleiro, dependendo tanto desse elenco. É incrível, assim, pra mim a campanha de Corinthians e Vasco para a Copa do Brasil, e é pra brilhar os olhos de todo mundo que defende o mata-mata, enquanto formato de competição num país continental como o Brasil. O Brasil, ele não pode se guiar com a Espanha, com a Itália, com a Inglaterra, que são países geograficamente muito menores que a gente, né? A gente pode sim discutir outros formatos de torneio nacional. Eu gosto muito do formato de pontos corridos, acho que ele é interessante. Entretanto, eu acho que pro Brasil se mostra cada vez mais que há um equilíbrio maior nas Copas, no mata-mata, tanto que a gente chega nessa reta final. Vamos pensar no ano do Cruzeiro. 3º lugar no Brasileirão, um ano muito seguro, mas o Cruzeiro foi vice do Mineiro pro América e foi semifinalista da Copa do Brasil, ou seja, termina um ano bom sem títulos, né? E acaba de cair seu treinador, Leonardo Jardim. Acho que esse é o grande resultado do Cruzeiro do ano. Quando a gente pensa no saldo, é um 3º lugar digno, bateu de frente com Flamengo e Palmeiras por boa parte do ano no Campeonato Brasileiro, mas termina sem títulos, né? Num ano com muito gasto, com muito investimento e sem conquistar nenhum título. O Fluminense, a mesma coisa. 4º colocado no Mundial, 5º colocado no Brasileirão, vai para a Libertadores direto na fase de grupos. É uma grande conquista num ano que oscilou bastante, mas teve uma reta final muito boa, mas termina também sem títulos o Fluminense. Um pouco surpreendente para mim Cruzeiro e Fluminense terminarem os 2 fora da final da Copa do Brasil. Um dos 2 para mim fez um ano sólido e deveria estar ali se a gente estivesse falando sobre justiça, e não estamos falando sobre justiça, estamos falando sobre futebol, que são coisas bem diferentes. Eu acho inclusive que a palavra justiça geralmente ela é usada para equivaler à estabilidade e a instabilidade, acho que talvez seja a palavra, um ano mais previsível, que é diferente do ano de Corinthians e do ano de Vasco, né? O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro em 13º a 4 pontos da zona de rebaixamento. O Corinthians foi campeão paulista contra o Palmeiras, num resultado que surpreendeu a muita gente no começo do ano, apesar da bagunça e de toda a discussão de Memphis Depay, dele ganhar grana por títulos do Corinthians, e quando Memphis Depay faz gol e classifica o Corinthians é um problema financeiro. Entretanto, o Corinthians chega a mais uma final nesse ano, assim como chegou no Paulista, que também, olha só, também tem um formato de mata-mata, também respeita essa eliminatória e traz para o Corinthians uma possibilidade maior de disputar um título. O mesmo, ainda mais pode-se dizer sobre o Vasco, que tem um ano totalmente inconstante, teve ali um segundo semestre que parecia muito positivo, até chegar a novembro, e aí o time de Fernando Diniz ficou 7 de 8 jogos com derrotas na final do Brasileirão. Mas chegou vivo na semifinal da Copa do Brasil, terminou em 15º no Brasileirão, 2 pontos do Z4, mas vence um Fluminense embalado, assim como o Corinthians venceu um Cruzeiro embalado, por um ano incrível em que os 2 eram os favoritos e as 2 zebras, os 2 azarões, chegam na final da Copa do Brasil para duelarem entre si, tendo à frente Dorival e Fernando Diniz, buscando salvar o ano. O Corinthians nem acha que é salvar porque venceu o Paulista, mas o Diniz sim tenta salvar o ano e se consagrar como um cara copeiro. Nos últimos anos foi o que definiu o Diniz com a Libertadores no Fluminense, um ano que ele teve muito legal, mas teremos agora Diniz e Dorival duelando pelo título mais importante para os 2 times no ano. O Corinthians já papou um título, o Diniz papou 0, inclusive quem papou 0 esse ano também, para a alegria do torcedor corintiano, foi o próprio Palmeiras, né? Que ficou esse ano badalado, com tanto investimento, com tanta grana, com tantos jogadores, e termina o ano com menos títulos que o Corinthians. Com ou sem a Copa do Brasil, o Corinthians já tem, teoricamente, um ano melhor que o Palmeiras, se a gente for analisar todos os resultados apenas. Obviamente o Palmeiras foi finalista de Libertadores, isso conta muito, foi vice-brasileiro, isso conta muito, mas a falta de títulos para um time que tem o nível de investimento que o Palmeiras tem, ela tem que pesar e ela deve pesar. E eu sei que você passou esse vídeo inteiro olhando para esse ferimento que eu causei na minha testa, que era uma pequena espinha, mas ontem durante o jogo do Vasco, eu fiquei roendo todas as minhas unhas e cutucando essa porra na minha testa, e que abriu esse buraco. Em breve ele vai sanar, você vai sobreviver a esse momento de ferida na minha cara, tá? Mas eu venho dizer no programa de hoje que o futebol é maluco.
Futebol é louco, futebol não é justiça, futebol ele excede a lógica, o futebol às vezes ele é um preparo daquele jogo, principalmente quando a gente fala em mata-mata. Marcelo Bassoli recentemente gravou um pelado, programa passado, junto com a Tati Ferreira, inclusive nosso ouvinte Cris, e ele fala da sua declaração de amor pelo campeonato de pontos corridos, e esse fim de ano me faz pensar muito nisso também, né? Como se a gente olhar a Copa do Brasil, cara, os semifinalistas já eram azarões, os 4, de certa maneira. A ausência de Flamengo e Palmeiras, e do próprio Botafogo, atual campeão da Libertadores, etc., do brasileiro, é um pouco complicado. Inclusive, se a gente pensar na campanha do Corinthians, cara, elimina o Palmeiras, o Vasco elimina 2 rivais dos pênaltis, né? Botafogo e Fluminense. Então os dois times chegam com muita moral e muita vontade para essa final. O Vasco tem um histórico de freguesia com o Corinthians, principalmente nesse século XXI. É um time difícil para bater, inclusive em São Januário. Entretanto, no mata-mata, tudo é diferente. Tudo muda. E a gente não sabe, para mim é muito difícil de prever quem é favorito nessa final de Copa do Brasil, que começa logo na próxima quarta-feira. E a gente vai tentar comentar já no Peladinha de Quinta o primeiro jogo da final. E o próximo jogo é a final no próximo domingo, que eu pretendo comentar no 8 a faixa de segunda que vem. Realmente tô ansioso para entender como vai ser, como vai se desenrolar esse fim de ano, mas já afirmo para vocês que é um fim de ano melhor que o esperado pro Vasco, dado o final de Brasileirão, dada a reta de Brasileirão, com ou sem o título. Óbvio que a torcida precisa desse título, são 14 anos sem o título da Copa do Brasil, a gente quer muito isso, mas eu tenho certeza que o torcedor corintiano também quer muito esse título, também precisa muito, principalmente para a organização financeira no próximo ano, vai fazer diferença tanto para Corinthians quanto para Vasco. E assim, o elenco dos dois times já chega baqueadíssimo, cansado, isso é visível para mim com o como o Corinthians consegue usar o Garro só no segundo tempo, ele tá virando uma espécie de Jun Misugi, para quem não sabe quem é, um personagem de Captain Tsubasa, de Super Campeões, que tem uma questão no coração e ele não consegue jogar o jogo inteiro, porque ele tem risco de morte, né? Risco de vida, no caso, risco de morrer. Então, o Garro tá virando meio que esse cara pro Corinthians, mas quando ele entra, ele faz muita diferença. O mesmo dá pra se dizer do Coutinho, que tá exausto já no fim de ano, mas faz um primeiro tempo muito bom pra mim contra o Fluminense nesse jogo de volta. Que, aliás, o Fluminense, tal qual o Cruzeiro, teve um momento no primeiro tempo desse jogo de volta de superioridade ao Vasco. O resto, acho que o Vasco foi melhor no confronto como um todo e mereceu a vitória, enfim. Os milagres do Fábio dizem muito sobre isso. Mas o Corinthians também, muito merecido contra o Cruzeiro nos dois jogos do segundo tempo de ontem do Corinthians, pra mim foi espetacular, não deixou o Cruzeiro jogar. Um jogo apático do Matheus Pereira, um jogo aquém do Caio Jorge, de quem se espera tanto. Mas aí eu tenho que criticar o Leonardo Jardim, que você não pode tirar seu artilheiro do Brasileirão e o cara que fez os 2 gols no jogo, que foi o Arroio, numa semifinal, num momento tão importante. Ah, mas é bater pênalti e tal. Não interessa. Cara, você tem que manter os caras, inclusive pela moral. Pênalti, gente. O João Mirante falou ontem na live do Expresso que eu tava presente, e é muito verdade. Pênalti é um negócio que inventaram no futebol pra sair gol, né? O goleiro pegar, que é o extraordinário, que é o fora do plano. Então, você tem que confiar que seus jogadores vão fazer gol. Não à toa que zagueiro bate bem pênalti, que volante geralmente bate bem pênalti, porque são jogadores que estão ali com um mental tranquilo, são jogadores que treinam muito o mental, que é mais mental do que qualidade, do que cobrar uma falta, por exemplo. Acho que o pênalti é muito mais o mental que conta, e aí você chegar firme na bola para poder ser decidido, fazer uma batida forte, firme, num canto, ou de repente deslocar o goleiro com o movimento do seu corpo e bater no meio. Enfim, tem estratégias para bater pênalti, mas é muito mais vantagem pro atacante do que pro goleiro, não à toa. As cobranças de pênalti geralmente terminam em 4-3, 5-4, vai pras alternadas com muitos gols, enfim, é difícil. Então, eu queria falar sobre isso, sobre como o futebol é maluco, e eu termino dizendo que eu tô muito feliz, comemorei pra caramba. Ontem minha voz praticamente acabou, narrei os 2 jogos. Te convido a acompanhar, inclusive, as lives na Kik, lá em kik.com/jovemnerd, porque eu tenho transmitido os jogos. E nessa quarta-feira, a 1h45, estou entrando ao vivo para começar a transmissão de Flamengo e PSG, final do Intercontinental, que pra mim será sempre o Mundial de Clubes. Esse é o Mundial que vale, e o Flamengo tem a chance de se sagrar campeão mais uma vez. Flamengo na final do Mundial de Clubes talvez seja mais um bicampeão, igualando ao Santos aí, quem sabe chegou o momento do Flamengo, vamos acompanhar. O PSG, que jogou na Champions League na quarta passada e vai jogar agora essa final de Mundial de Clubes na quarta-feira. Te convido a acompanhar aqui kik.com/jovemnerd, já segue o canal e venha conosco. Tem o site do Peladinha, peladananet.com.br, tem link para as redes sociais, para o grupo de Telegram, também para as redes particulares, assim como a descrição de todos os episódios. Tem link também para produtos na Podcast Store. E
Originais do Fute tá com a gente, produtos originais tanto novos quanto usados, material de época desde anos 90, 2000 até os dias atuais, mais de 3.000 peças diferentes no catálogo, algumas camisas existem em apenas uma última unidade, literalmente quem comprar primeiro leva, loja física em São Paulo, Rua Desembargador do Vale, 1060 em Perdizes, site todo e até 6 vezes sem juros, originaisdofute.com, sigam o perfil deles no Instagram, @originaisdofute_, com novidades diárias que sempre aparecem lá primeiro, grupo VIP no Telegram, segue eles que tem o link na bio deles também pro grupo VIP, no Instagram, grupo VIP no Instagram, cupom PELADA10 pra você que é ouvinte do Peladinha com 10% de desconto e funciona também na loja física, se você contar pra eles no balcão que é ouvinte do Pelada, você ganha 10% de desconto também. Colabore no financiamento coletivo, estamos no Apoia-se, no Patreon e na nossa chave Pix, que é o e-mail podcast@peladranet.com.br. Inclusive toda semana tem rolado ouvinte Cris gravando com a gente, semana passada foi a Tati Ferreira, e se tudo der certo, essa semana tem ouvinte Cris de novo, que já confirmou pra mim, mas eu só confirmo em cima da hora, porque, né, vai saber se a pessoa vai furar, alguma coisa pode acontecer. Lembrete importante, não se esqueça de vir no link na descrição e clicar no link da Manual, que é a nossa atual patrocinadora, que tem cupom exclusivo pros ouvintes do Peladinha, PeladaNet, ganha 40% de desconto no primeiro pedido, você que tem aí uma questão capilar, enfim, comece agora mesmo o seu tratamento, aproveite o nosso cupom, deixe de adiar a nova fase da sua vida, afinal de contas, a calvície pode ser genética, mas tratar é uma escolha, e a melhor escolha é a Manual, tem link na descrição, e é isso galera, um beijo, um queijo, fiquem com Deus, e até a próxima quinta-feira para mais um episódio do Peladranet. Vai Vasco da Gama, não tem jeito, alegria! So you want to start a business. You might think you need a team of people and fancy tech skills, but you don't. You just need GoDaddy Aero. I'm Walton Goggins, and as an actor, I'm an expert in looking like I know what I'm doing. GoDaddy Aero uses AI to create everything you need to grow a business. It'll make you a unique logo. It'll create a custom website. It'll write social posts for you and even set you up with a social media calendar. Get started at GoDaddy.com/Aero. That's GoDaddy.com/AIRO.